Boa tarde, meus amigos. Hoje eu estava lendo a passagem do dia da liturgia diária da Igreja Católica. Como eu já comentei em outros vídeos, como a Igreja Católica ela separou um grupo de livros diários para ser lido no mundo inteiro, sempre os mesmos, eu gosto de me basear na liturgia diária, porque é uma opção de livro para ler. E a gente acaba juntando Antigo Testamento, Salmo, cartas de Paulo e Evangelho, que é a palavra de Jesus Cristo para a nossa vida. E a passagem de hoje é Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 50. E eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, porque acontece muito o que aconteceu nessa passagem nos dias de hoje entre cristãos, tá? Então, o que aconteceu? Os discípulos, eles estavam discutindo entre eles quem seria maior entre eles no reino dos céus. E aí a passagem diz assim, Jesus sabendo o que eles estavam pensando. Então não diz que Jesus estava ouvindo o que eles estavam dizendo, diz que ele sabia o que eles estavam pensando. Aí Jesus pegou uma criança, botou no meio do grupo e disse assim, quem quiser ser o maior do reino dos céus tem que ser que nem essa criança. O que eu entendo dessa parte da passagem, tá? As crianças, elas não sabem nada ainda. Quanto mais novas, né? E nós ensinamos tudo do zero para elas. Elas são um livro em branco. Então, tudo que a gente quiser ensinar para elas, elas vão aprender. E Deus, ele quer ensinar muitas coisas para nós acerca do amor dele por nós e do amor que a gente tem que ter um para com o outro. Só que nós já somos adultos de corpo físico, então a gente não dá espaço para os ensinamentos de Deus, a gente não dá espaço para o entendimento que vem do divino para nós. E as crianças, elas têm essa capacidade porque são um livro em branco. Então a gente tem que se permitir se esvaziar de tudo que a gente já sabe, para que a sabedoria e o entendimento de Deus entre na gente. Então Jesus aqui, por primeiro, ele está ensinando uma lição de humildade, né? E de conhecimento. Nós nunca vamos saber um milésimo do que Deus tem para nos ensinar. E a posição que a gente vai ocupar no reino dos céus, ela vai ser muito mais alta conforme a gente se humilha perante a Deus. Deus, eu nada sei. Deus, eu me coloco à disposição como teu servo. Faz em mim novas todas as coisas. Faz de mim o que tu achar melhor da minha vida. E a segunda parte dessa passagem, talvez mais importante do que a primeira, na minha opinião, para o dia de hoje especificamente. Não, retiro o que eu disse. Nada é mais importante que nada na Bíblia. Tudo tem real importância e maior valor igual. Mas enfim, os apóstolos dizem para Jesus assim, mestre, a gente viu um cara que expulsava demônios em teu nome e a gente repreendeu ele. Eu já falei sobre esse assunto numa live. A gente repreendeu ele porque ele nem anda com a gente. E aí Jesus disse, vocês fizeram errado, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Então, isso eu tomo como lição para líderes religiosos, para igrejas diferentes, religiões diferentes. Estou falando de cristianismo agora, tá? De religiões que seguem o cristianismo, que seguem Jesus como centro. Existe uma certa arrogância no meio dos cristãos, que cada um de algum núcleo religioso se sente mais merecedor da graça ou mais sabedor da palavra de Deus. Isso não é verdade, tá, gente? O Espírito Santo, ele tá em real medida, igual medida em todos nós. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ter um pouquinho mais do Espírito Santo do que tu. Ah, mas eu nunca li a Bíblia, eu não sou batizado, eu nunca fui na igreja, mas eu amo Jesus Cristo. Então, tu tem o Espírito Santo, tá? Tu tem o Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Depois, os próximos passos que tu der na vida cristã vão acrescentar na tua vida muito, porque o nosso corpo
material, ele precisa de alguns sinais visíveis do amor invisível de Deus. E aí que entra os rituais, tá? De batizado, de casamento, de os sacramentos, enfim, o que as outras religiões quiserem chamar. E inclusive até as regras que a gente segue para louvar a Deus. Tem pessoas que não bebem, tem pessoas que não cortam cabelo, tem pessoas que usam um chapéuzinho aqui com algumas escrituras na testa, entende? Então, essas coisas, elas servem para beneficiar o corpo carnal, para a pessoa se sentir, não, eu tô honrando a Deus com essa minha atitude, isso é louvável também. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo está em real medida e igual medida para cada um de nós que aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. E se um dia tu sentir que tu tem que dar uma palavra de Deus para alguém, não importa o quão leigo tu é, Jesus, ele não escolheu os apóstolos pela sua personalidade, pelo seu histórico. Jesus tinha um projeto na trajetória futura deles também, por onde eles iam andar. Jesus escolheu os apóstolos pela coragem do coração deles e não pela personalidade. Tu não ouve, quer dizer, tu não lê Jesus dizendo assim, porque Pedro era... Ai, Pedro, como tu é impaciente. Ai, João, como tu é sentimental. Ai, Tomé, como tu duvida das coisas. Jesus ele não julgava as pessoas pelas características delas, pela personalidade delas. Jesus diz assim, vai, segue, vai em frente, não deixa a minha palavra morrer. Não deixa os meus milagres morrerem. Não deixa a esperança das pessoas morrerem. Eu quero que as pessoas tenham acesso à minha palavra. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao meu amor. Eu quero que elas saibam do que eu sou capaz. E eu sou capaz de tudo, porque para Deus nada é impossível. Eu quero que as pessoas saibam disso. Então, assim, meu amigo, se tu tem vontade de proclamar a palavra de Deus, não importa quem tu é, não importa o teu passado, Deus faz novas todas as coisas em nós. Nós não temos obrigação de honrar quem a gente era há 1 minuto atrás. Não interessa quem a gente era. Se a partir de agora eu quiser honrar o nome de Jesus e eu quiser passar a palavra adiante, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo ao grupo. E tu vai ser abraçado pelos cristãos que entenderam a palavra. E tu vai ser louvado pelos anjos do céu, porque os anjos ficam felizes quando alguém se coloca a serviço de Deus. Então, meu irmão, eu quero dizer com todo o coração, que está em chamas, tu é bem-vindo, se tu amar Jesus sobre todas as coisas. Não importa se tu tem religião, não importa se tu tem religião, não importa a história da tua religião, não importa a história da tua igreja. Se a tua igreja cometeu pecados, a igreja é um corpo humano com alma divina. Por ter um corpo humano, ela peca, assim como a gente peca no momento que a gente sai da cama. Então, não olheis os pecados da vossa igreja, mas a fé que anima ela. Então, não importa qual é a igreja que tu participa, eu incentivo que participe de uma, tá? De alguma igreja cristã, porque Jesus dizia que viver em comunidade faz bem para nós. Viver em comunidade é bom para nós, a gente precisa se sentir em família, a gente precisa de companhia, a gente precisa fazer troca, a gente precisa orar junto com os outros. As pessoas se juntavam nas casas para orar para Jesus, para se reabastecer, para depois ir para o mundo e proclamar a palavra. Então façam isso, gente. Então, essa é a minha palavra sobre a passagem de hoje e se sintam abençoados por Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo.